Vamos informar. A Polícia Nacional apresentou um homem de 46 anos que abusou sexualmente da filha de 8 anos de idade. Falta de água na Sapu custa entre 30 a 40 mil kwanzas aos moradores na compra de cisternas, de águas nas cisternas por semana. Ronda pelos hospitais revela o caso de um mecânico que foi queimado pelo próprio patrão com recurso a gasolina. Igreja de Jesus Cristo de Espírito de Verdade, BIMA, deixa de ser reconhecida pelo Estado e deve encerrar em todo o país. Onda de calor na Europa deixa sob alerta várias cidades. Ambulâncias estão destacadas nos pontos turísticos. Segunda-feira, 30 de junho de 2025, último dia do mês da criança. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Um mecânico teve 14% do corpo queimado pelo seu patrão. Segundo o corpo clínico do Hospital dos Queimados, a gasolina foi o agente lesivo supostamente usado pelo patrão. A informação foi prestada pela diretora clínica do referido hospital durante a ronda efetuada pela nossa equipa aos hospitais da capital. 38 pacientes foram atendidos durante o fim de semana no Hospital Neves Bendinha. Destes, 20 adultos e 17 crianças. O número reduzido de menores no banco de urgência é para a direção um dado satisfatório, sendo que por largos meses foi este o grupo com maior indicador de ocorrências. Para a diretora clínica Antonieta Guilherme, é o reflexo das orientações dos cuidados para com as crianças relativamente às ocorrências de fim de semana. O destaque para 2 casos de tentativa de homicídio e um óbito. Tivemos 7 internamentos, foram 4 crianças e 3 adultos. Infelizmente, tivemos um falecido, uma criança com 1 ano que encontrava-se nos cuidados intensivos, com queimadura superior a 20%. Tivemos também 4 casos por acidente de trabalho e 2 casos por tentativa de homicídio. Um dos casos, as queimaduras foram consideradas menos grave e não teve critério de internamento. Já o outro, com 14% da superfície corporal queimada, este paciente está internado na nossa unidade hospitalar. O gênero masculino que está cá internado é um paciente de 28 anos. Segundo ele, ele trabalha numa oficina, foi o próprio patrão quem queimou-lhe, porque desapareceu um macaco. De realçar que também tivemos 3 casos por gasolina, 3 por gás butano, 3 por eletricidade e 3 por objeto quente. Isso é escape de moto. A nossa equipa de reportagem seguiu para o Hospital dos Cajueiros, na maior unidade e de referência do município do Kazenga. Os bancos de urgência da medicina e cirurgia estiveram muito agitados. Segundo a médica Eugênia Mateus, 2.556 é o total das ocorrências registadas no fim de semana. A nível do Banco de Medicina, tivemos em 955 doentes atendidos e no Banco de Cirurgia, 252 doentes atendidos. No Banco de Cirurgia, as principais ocorrências foram as agressões físicas e os acidentes de viação. Lideraram as urgências de cirurgia. E no Banco de Medicina lideraram as urgências, aquelas doenças que nós já sabemos, que é o nosso pão de cada dia, a malária, as doenças hipertensivas, os AVCs, as diabetes descompensadas, os comas etílicos por intoxicação etílica e outras patologias. O nosso itinerário terminou no Hospital Municipal de Talatona, bastante movimentado nesta segunda-feira. Porém, a circulação ao fim de semana foi calma. 632 pacientes foram atendidos na unidade sanitária do município, a sul de Luanda. A malária, com mais de 100 casos, foi o principal diagnóstico, sublinhou a chefe de banco, Isabel dos Santos. Com maior realce para o Serviço de Medicina, com 319, seguido da maternidade. Maternidade atendemos 74 pacientes com 16 partos. A ortotraumatologia atendemos 41 pacientes. Tivemos 16 pacientes por acidente de aviação e 8 por agressão física. 43 internamentos. Destes com maior realce para o serviço de pediatria, com 32 internamentos. Tivemos a malária com 114 casos. Depois tivemos as doenças respiratórias agudas, com 98 casos atendidos.
Isabel dos Santos, chefe do Banco de Urgência do Hospital de Talatona, e as ocorrências de fim de semana. A referida unidade sanitária atende, em média, diariamente, entre 800 a 1000 pacientes. 63 cidadãos nacionais foram detidos pela Polícia Nacional em Luanda. A detenção dos indivíduos supostamente envolvidos em vários crimes ocorreu durante uma operação triangular. Deste número, o destaque recai para o cidadão de 46 anos de idade, que terá abusado sexualmente da própria filha de 8 anos. As histórias de abuso sexual de menores repetem-se. Na zona do Talatona, em Luanda, uma menor de 8 anos foi abusada sexualmente pelo seu próprio progenitor. A detenção do cidadão de 46 anos foi possível no âmbito da Operação Triangular, que envolveu os operacionais afetos ao Comando Municipal do Talatona, Clambaquias e Camama. Quando é um pai que também agride a filha, a situação torna-se ainda muito mais precária, muito mais complexa e muito mais assustadora. Segundo a menina, que foi preciso ela ver umas passagens de um filme. Estava com a mãe e viu umas passagens de uma cena erótica enquanto a mãe via um filme. E ela disse à mãe que o papá faz também conosco isto, filmes pornográficos. Quer dizer que o pai, na ausência da mãe, exibia filmes pornográficos e abusava a filha. Está detido, é lamentável, não é? De um pai espera-se tudo menos isso. Está detido e obviamente que vai ser presente ao Ministério Público. Nesta mega operação contra a criminalidade que se centrou em alguns dos bairros dos 3 municípios, cerca de 63 cidadãos estão envolvidos nos crimes de roubo qualificado ou ofensas graves à integridade física. Deste número, foi possível também o desmantelamento de grupos de rixas que recentemente exibiu um vídeo nas redes sociais mostrando o modo que têm protagonizado os assaltos. Um dos envolvidos mostra-se arrependido. A iniciativa não foi nossa, foi de um jovem do bairro. O armamento emprestamos numa vez, era só uma faca pequena. Estou arrependido pelo vídeo que nós fizemos e já não vai voltar a acontecer. Combater a criminalidade, devolver a paz e segurança aos munícipes é um dos objetivos da Polícia Nacional em Luanda, que deteve vários cidadãos, entre os quais uma associação criminosa que se fazia passar por uma agência de viagens com o objetivo de burla e falsificação de passaportes. Segundo o porta-voz da polícia em Luanda, as operações vão continuar no sentido de manter a ordem e a tranquilidade pública. Este grupo fez um vídeo e este vídeo viralizou nas redes sociais, onde eles estão a exibir, enfim, armas e toda a pompa daquilo que é o crime que eles realizam. Foi possível encontrá-los e também proceder à detenção dos mesmos. É uma associação criminosa. Eles, inclusive, simulavam agendamentos. As pessoas depositavam os dinheiros, mas os passaportes, os vistos, nunca saíam. Inclusive, há uma senhora que teve que se desfazer, vendeu a casa, reparem, vendeu a residência para tratar os vistos para ir para fora do país. Quando as pessoas reclamavam, eles devolviam um comprovativo, era um comprovativo falso. Quer dizer, era o teu dinheiro, está aí devolvido, são quanto? 2 milhões, 3 milhões? Bem, tu ficavas contente porque foi reposto à normalidade, mas quando fosse checar o dinheiro, na conta não entrou, porque os comprovativos eram falsos. A condição dele de gerente aproveitou-se desta condição e retirou, ou seja, roubou as 400 caixas. Dizer que dessas 400 caixas já foram recuperadas algumas caixas, 100 e poucas caixas, mas todo esforço está a ser... Vários meios, entre os quais 5 armas de fogo, 7 viaturas, 3 microscópios, 2 computadores, 3 armas brancas, uma mesa misturadora de som, 10 katanas, 3 motorizadas, entre outros. Um decreto executivo revogou o reconhecimento da Igreja de Jesus Cristo de Espírito de Verdade, denominada Igreja Bima. O mesmo documento orienta o encerramento da confissão religiosa em todo o país. Segundo a nota a que a Rede Girassol teve acesso, o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos determina o encerramento da referida denominação religiosa em todo o território nacional. O INAR apresenta como fundamentos a esta medida gravosa práticas atentatórias à ordem pública, à dignidade humana,
violação das normas sobre branqueamento de capitais, transferência ilícita de valores para o estrangeiro, facilitação de aquisição de documentos de cidadania angolana aos cidadãos estrangeiros oriundos da República Democrática do Congo, bem como os princípios consagrados na Constituição da República. As alegações imputadas à Igreja de Jesus Cristo de Espírito de Verdade, BIMA, resultam de um processo administrativo e as provas foram remetidas à Procuradoria-Geral da República, PGR, estando o processo atualmente em tramitação, aguardando-se devido pronunciamento judicial, lê-se na nota do INAR. O Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos exorta os fiéis a compreensão e serenidade. Lamenta, por outra, o impacto que esta medida venha causar no seio da comunidade e membros da Igreja BIMA, reafirmando igualmente o seu compromisso com a defesa da liberdade religiosa como um direito fundamental. A população do bairro da Sapu, em Viana, gasta entre 30 a 40 mil kwanzas com cisternas de água. Outra grande preocupação da zona tem a ver com a delinquência e as rixas entre gangues, que aumentaram nos últimos dias. Segundo moradores motivados, isto foi motivado pela falta de esquadras naquela região. Ao longe, parece um bairro calmo. Mas o relato dos moradores é totalmente diferente do que as imagens nos apresentam. E há muita delinquência. Nós queremos uma esquadra móvel para que a delinquência para. Porque o gatuno, quando vem nessa área da Sapu, quando acha que está fofo, faz o que querem entender fazer. Os nossos filhos não estão sossegos, vão na escola, recebem os telefones, descansam os quedas das crianças, porque aqui não tem uma esquadra móvel. Eu não durmo. Não durmo porque há muita delinquência. As rixas entre gangues têm ocorrido no bairro Sapu, como nos contam os moradores, por não ter uma esquadra de polícia na zona. Nos últimos dias tem aparecido rixas de katana, portanto já contactamos o comandante da uma esquadra Boa Esperança, também tem tentado acompanhar, no sentido de colaborar, e penso que estão a fazer algum trabalho para inibir esse tipo desse foco. Estamos a falar jovem de entre 8 a 18, 17 anos. As rixas aqui têm ocorrido entre crianças de 9, 8 anos para cima. Alguns foram recolhidos, já não estão presos. Mas continuamos a registrar um número de pessoas, alguns que estão a vir agora também. Quer dizer, sai um grupo, vem o outro. E aqui quando é rixa mesmo, os daquele lado vêm com katanas, esses também daqui vêm, é mesmo perigoso. Moradores dizem que a única coisa boa que tem no bairro é a energia elétrica, que está estabilizada nos últimos dias. Está estável, né? Houve um processo de requalificação, julgo eu, de energia pré-pago a determinadas áreas, mas está em bom caminho. Eduardo João, morador do bairro Sapu desde 1980, diz que, tendo em conta a situação econômica que o país atravessa, as meninas moças tendem a prostituir-se devido ao contexto atual. As condições sociais, a cesta básica, é uma questão, uma conjuntura, né? Esse é em todas as áreas, aqui nós não podemos estar inibidos por isso. Por isso é que há muita prostituição, jovens com menos idade e aproveitamento de alguns adultos nessa juventude. A falta de água potável é outra preocupação dos moradores do bairro Sapu, e que os preços da cisterna custam em média 40 mil kwanzas. No caso de água, nós estamos péssimos, estamos a sofrer. Uma banheira, 250. O bidão, 150. Onde é que vamos parar? Onde é que está o governo para resolver a nossa situação daqui da Sapu? Nós não podemos viver nessa situação da água. Nós, às vezes, não tomamos banho. Ficamos assim, onde é que vamos comprar água? A cisterna de água está 40, 45, 9 mil litros. Como é que vamos mover? Muito complicado mesmo. Nós aqui só dependemos da cisterna. E a cisterna, sem você ter 40 mil ou 35 mil kwanza por 9 mil litros, não consegues meter pelo menos a cisterna no tanque d'água. Principalmente as pessoas que já não têm mesmo tanque, mas tinham que andar mesmo uma longa distância. E até o que nos fica mais um bocadinho complicado é que aqui ao lado tem água.
Uma banheira de água nós compramos a 250 kwanza, o bidão de água amarelo 150 kwanza, temos que esperar os homens da moto. Moradores do bairro Sapu, no município de Viana, apelam que se construam escolas públicas, água potável, esquadra de polícia na zona. A cidade de Sevilha, em Espanha, é a partir de hoje palco de discussões sobre financiamento para o desenvolvimento, que é uma oportunidade significativa para acelerar a implementação da Agenda 2030 e apoiar a reforma da arquitetura financeira internacional. Organizada pela Organização das Nações Unidas, a conferência reúne-se em Sevilha, na Espanha, mais de 60 líderes mundiais e 4.000 representantes da sociedade civil, com o objetivo de debater soluções para os desafios globais do desenvolvimento, num contexto marcado por profundas desigualdades entre países ricos e países em desenvolvimento. A Conferência de Sevilha ocorre num momento de esperança e reflexão, passados 10 anos desde a adoção da Agenda de Ação de Addis Abeba em 2015. Esse acordo promovido pela ONU traça as estratégias para financiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dando ênfase aos impulsos de fluxos financeiros públicos e privados, tanto nacionais quanto internacionais. Sob o lema da equidade e da justiça econômica, a reunião propõe refletir sobre novas formas de financiamento e de cooperação internacional que possam contribuir para reduzir o fosso entre o norte global, mais desenvolvido, e o sul global, que enfrenta ainda múltiplos obstáculos ao progresso sustentável. Our time is now. And our place is here. Nossa hora é agora, o nosso lugar é aqui. Reunimos-nos porque milhões de pessoas e vidas dependem das decisões que tomamos. Caros amigos de todos os continentes, os olhos do mundo estão sobre nós, não apenas para ouvir o que temos para nos mobilizar e planejar, mas também para nos apoiarmos humildemente. Chegou a hora de nos responsabilizarmos e não há absolutamente nenhum espaço para a complacência. O déficit de financiamento para atingir os mesmos objetivos de desenvolvimento é estimado em 4 trilhões de dólares anualmente e, de acordo com o último relatório de progresso, apenas 1/3 das metas mensuráveis será alcançado. 2 em cada 5 famílias vivem em países que precisam investir mais no serviço das suas dívidas do que na educação ou na saúde de seus filhos e filhas. Esse não é o caminho para o desenvolvimento sustentável. Sabemos que é um caminho que leva à frustração e também é o caminho da injustiça. Portanto, Excelências, o governo de Espanha acredita que esta cúpula é uma oportunidade para mudarmos de rumo. Van a marcarle el paso a la humanidad y a su futuro. Esta conferência desempenha um papel crucial na definição da agenda de financiamento global e no avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo a ONU, o sistema atual tem falhado em cumprir as promessas feitas às populações mais vulneráveis. A agenda da conferência inclui compromissos para reforçar a mobilização de recursos internos, melhorar a cooperação internacional e enfrentar questões sistémicas, como a sustentabilidade da dívida. A lacuna atual do financiamento ao desenvolvimento é estimada em 4 trilhões de dólares anualmente. A conferência é considerada uma oportunidade única para exigir uma reforma profunda do sistema de cooperação internacional e garantir que recursos financeiros estejam verdadeiramente ao serviço das pessoas do planeta e do bem comum. E o presidente angolano, que é também o presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, pede mais agilidade e funcionalidade na mobilização de recursos financeiros que permitam enfrentar os desafios recorrentes com os quais se deparam ainda os países em desenvolvimento. Na sua intervenção na 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, que decorre em Sevilha, na Espanha, o presidente da República, João Lourenço, disse que a margem de manobra para financiar o desenvolvimento acaba sendo limitada, tendo em conta os choques climáticos, as flutuações dos preços das commodities e a erosão da confiança no sistema multilateral. Estamos aqui para falarmos do desenvolvimento dos fatores que concorrem para a materialização deste objetivo e neste capítulo, esta 4ª conferência representa uma oportunidade para darmos um impulso decisivo a iniciativas que nos levem a encontrar mecanismos mais ágeis e mais funcionais
para a mobilização de recursos financeiros que nos permitam enfrentar os desafios recorrentes com os quais se deparam os países em desenvolvimento, como os choques climáticos, as flutuações dos preços das commodities, a erosão da confiança no sistema multilateral e, acima de tudo, o peso insustentável da dívida soberana, que consome mais recursos do que os destinados à saúde e à educação em conjunto e limita drasticamente a nossa margem de manobra para financiar o nosso desenvolvimento. Esta situação constitui um obstáculo claro à realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 e ao cumprimento da Agenda 2063, que expressam o compromisso comum com a construção de um mundo mais justo, mais inclusivo e mais resiliente. O presidente de Angola e da União Africana disse ainda que para que haja desenvolvimento no continente africano é necessário investir em infraestruturas sólidas e funcionais. Daí, a União Africana ter decidido realizar uma grande conferência subordinada ao tema infraestruturas como fator de desenvolvimento em África, a ter lugar em Luanda em outubro deste ano. Ela tem o propósito de mostrar aos nossos parceiros internacionais o mapeamento já efetuado das nossas necessidades neste domínio de investimento público ou público-privado em infraestruturas, no sentido de os atrair e no de mobilizar recursos para a concretização desta grande ambição, que produzirá benefícios e vantagens consideráveis para todas as partes que se envolverem na sua realização. O presidente João Lourenço defende a reformulação da atual arquitetura financeira, levando em conta as prioridades frequentemente ignoradas no continente. Os grandes investimentos em infraestruturas em África requerem um modelo de financiamento mais adequado e adaptado às condições econômicas dos países africanos, o que implicará uma refundação da arquitetura financeira atual que possa ter sempre em conta as prioridades de África, muitas vezes descuradas. Em presença dos factos que referi, afigura-se-nos fundamental e urgente para que se faça jus às preocupações sobre o apoio ao desenvolvimento de África, que se vão repetindo ao nível dos vários fóruns em que se aborda este tema, que nos debrucemos profundamente sobre a questão das reformas que se impõem ao sistema financeiro internacional, no qual os mais necessitados devem ter um papel ativo e serem envolvidos nos processos de tomada de decisões. Por seu lado, o secretário-geral da ONU apelou aos países desenvolvidos para duplicarem os recursos destinados ao financiamento ao desenvolvimento, que tem um déficit de 4 bilhões de dólares. O vínculo entre paz e desenvolvimento é evidente. A ligação entre paz e desenvolvimento é evidente. 9 dos 10 países com menor índice de desenvolvimento humano estão atualmente em conflito. Excelências, o financiamento é o motor do desenvolvimento e, neste momento, este motor está a ser bloqueado. E agora mesmo, esse motor se está arrogando. Mas não se trata só de uma crise de cifras. Não se trata apenas de uma crise numérica. É uma crise de pessoas, de famílias passando fome, de crianças que não recebem vacinas, de meninas forçadas a abandonar a escola. Estamos aqui em Sevilha para mudar o rumo. Sevilha para cambiar o rumo. A 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento é organizada pela ONU sob o lema da equidade e da justiça econômica. Águas em Benguela. Lançamento do projeto de reabilitação dos sistemas de captação e distribuição de água no litoral da província. Em destaque. O ministro da Energia e Águas trabalha na província de Benguela. João Batista Borges orientou o ato de lançamento do projeto de reabilitação dos sistemas de captação e distribuição de água nos municípios do litoral da província. O ministro de Energia e Águas garantiu nesta segunda-feira em Benguela
o reforço nos próximos tempos na distribuição da água potável, bem como o melhoramento da qualidade do precioso líquido. O projeto de reabilitação dos sistemas de distribuição abrange os municípios do litoral da província de Benguela. Benguela tinha uma capacidade que hoje não está a ser explorada porque o sistema foi, digamos, se degradando por diversas razões, e o que queremos hoje é, de facto, recuperar essa capacidade rapidamente, de forma que as melhorias vão sendo introduzidas gradualmente, quer a nível da quantidade de água que este sistema pode produzir, este e o do Lubito combinado, no sistema de captação de águas subterrâneas, como também da qualidade da água, que é também outro aspecto relevante que tem estado a conhecer melhorias. O que nós queremos é dar mais água e com melhor qualidade. Portanto, esta é a principal ação do ponto de vista do abastecimento de água à Benguela, com uma previsão de curto prazo. Vai ser aqui também apresentada a evolução dos trabalhos e etc., aquilo que se perspectiva fazer. O titular reconhece o déficit na distribuição da água potável na província e aponta como causa o crescimento demográfico, situação que está cautelada pelo Ministério. Temos uma população que cresce de uma forma muito dinâmica, de maneira que nós temos já em projeto aquilo que se chama a terceira fase do programa de Águas de Benguela, que é uma expansão, praticamente a duplicação da capacidade de abastecimento da água à Benguela, para atender então mais necessidades que vão nascendo, não é? Fruto desse crescimento populacional, das atividades econômicas e etc. No final da visita ao Centro de Tratamento de Águas de Benguela, o governador provincial ressaltou a importância da distribuição da água potável às populações, onde esperam-se bons ventos nos próximos anos. Em finais deste ano, possamos passar de 0,8 metros cúbicos por segundo para 1 metro cúbico por segundo. Portanto, que já é um progresso, vamos dizer, gradual, é um progresso. A idade que havia antes será reposta e haverá mesmo assim ainda um incremento de capacidade. Portanto, estamos aqui a ver que esse projeto vai nos trazer uma melhoria gradual no que diz respeito ao abastecimento de água às nossas populações aqui do litoral da nossa província. Rescaldo da visita do Ministro de Energia e Águas da província de Benguela, onde orientou a apresentação do projeto de reabilitação dos sistemas de distribuição de água potável, bem como do saneamento básico, avaliados em mais de 190 milhões de dólares. E o município do Cubal, em Benguela, será o primeiro a produzir energia elétrica produzida pela barragem do Lumão. Ainda este ano, a garantia foi dada pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. A distribuição da energia elétrica nos municípios do interior de Benguela foi uma das preocupações levantadas nesta segunda-feira, durante a visita do Ministro Batista Borges. Ao falar à imprensa, o ministro afirmou que o município do Cubal está nas prioridades, mas não avançou timings quanto à concretização do fornecimento de energia produzida pela barragem do Lumão. Há uma reclamação que é uma reclamação legítima das populações do Cubal, estão perto do Loma 1 e não têm eletricidade. E o que eu quero aqui referir é que foi encontrada já a solução para eletrificarmos o Cubal. O Cubal será o primeiro município do interior de Benguela então a ser ligado ao Loma 1, proximamente, e teremos depois outro conjunto de municípios, teremos o Bocoio, teremos o Balombo, teremos a Ganda, também ligados tanto ao Sistema Elétrico Nacional. É um trabalho que neste momento está numa fase final em termos de engenharia e as obras deverão começar em breve. Na mesma linha, o governante falou de outros projetos de eletrificação previstos para a zona litoral de Benguela. Uma eletrificação dos arredores de Benguela, não é? Do Lubito, onde também está digamos, a crescer, portanto, há um crescimento dinâmico. Aliás, o município de Navegantes, creio que é aquele que tem, neste momento, maior periferia, zonas por eletrificar, e nós temos também na nossa agenda de ações em curso e a desenvolver proximamente, portanto, a eletrificação dessas áreas. Quero com isto dizer e finalizar que estamos atentos às preocupações locais e estamos também
a fazer aquilo que nos é possível para que essas ações tenham um desenvolvimento com a dinâmica que se espera e que vão de encontro às expectativas da população. Sobre o assunto da distribuição da energia elétrica nos municípios do interior de Benguela, o governador provincial avança que, nesta altura, estão a ser aprimorados os aspectos técnicos, bem como orçamentais. Há boas perspectivas nesse sentido, que poderá ser visto a partir mesmo da barragem de Luma 1, que a partir daí pode-se encontrar uma solução técnica para esses municípios que nos foi assegurado pelo Sr. Ministro. Para nós é importante que a solução técnica esteja assegurada. Há também, do ponto de vista de financiamento, as questões estão já verificadas. Agora temos que ver os aspectos orçamentais e outros para fazer com que este projeto possa entrar em funcionamento com a maior brevidade possível, porque nós queremos que isso aconteça. Lembrar que o ministro esteve de visita de trabalho a Benguela, onde dirigiu o lançamento do projeto de reabilitação dos sistemas de distribuição de águas, que abrange os municípios do litoral da província de Benguela. O Dia Mundial da Mídia Social foi marcado por uma série de reflexões em torno dos impactos das redes digitais no comportamento dos jovens e também na qualidade do espaço virtual. A data serve de pretexto para levantar preocupações relacionadas ao uso consciente das plataformas digitais em Angola. Entre os principais alertas está o uso irresponsável nas redes sociais por parte de muitos jovens que, segundo o diretor do Instituto Angolano da Juventude, estão a ser expostos diariamente a conteúdos manipuladores, discursos de ódio e desinformação, muitas vezes sem o devido preparo para filtrar ou reagir de forma crítica. Para melhor ajudar a compreender o uso e a importância das redes sociais, buscamos influenciadores sociais que têm um impacto na vida das pessoas através dos seus seguidores. Vemos aqui no Infose, compreendemos como uma instituição ligada às tecnologias para, portanto, nos ensinarem, ajudarem a elucidar sobre a importância e os cuidados a se ter no uso das redes sociais. Hoje monta-se perfil de pessoas que às vezes não é a informação verdadeira, mas consegue se manipular através das tecnologias e partilhado nas redes sociais. E daí então discutirmos, ajudarmos a orientar os jovens sobre os caminhos corretos a seguir no uso das tecnologias. Já o Instituto Nacional de Fomento da Sociedade e Informação, Infose, destacou a urgência de se promover uma literacia digital sólida e acessível e apontou que a ausência de formação sobre a cidadania digital está a comprometer a forma como os jovens interagem online. Tem estado a trabalhar no sentido regulatório para sancionar justamente quem não andar pela conduta correta nas redes sociais. E também tem estado a trabalhar a nível das plataformas. Hoje nós temos várias plataformas que conseguem inibir determinadas ações que são consideradas não positivas durante a utilização das redes sociais. Hoje conseguimos, a partir de ferramentas, consigo colocar uma determinada informação e a ferramenta vai me dar um resultado de que se essa informação é verídica ou não. Hoje nós conseguimos, por via de certificados digitais, e nós, enquanto utilizadores, temos que estar atentos a isso. Conseguimos verificar se um determinado site que eu vou consultar, portanto, tem um cadeadozito verde que nos dá, então, a confirmação de que esse site é um site verificado e credível. A secretária de Estado para a Juventude, Danila Bragança, defendeu a importância de se cultivar valores éticos no uso das redes sociais, reforçando que a liberdade digital não pode ser confundida com irresponsabilidade. Aproveitamos o ensejo para apelar aos jovens para que pautem sempre por um comportamento cívico e exemplar no mundo digital e em estrito cumprimento às leis em vigor e os princípios da boa convivência social. As mensagens foram partilhadas durante uma palestra promovida pelo Instituto Angolano da Juventude, que juntou vários intervenientes ligados ao universo juvenil e digital. Veja no próximo bloco mais uma sessão plenária na Assembleia Nacional e ainda hoje o melhor do desporto no país. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já.
Bem-vindos de volta à segunda parte deste jornal. A Assembleia Nacional defende a maior cabimentação do orçamento destinado a junho, Dia Internacional do Parlamentarismo. Constitui um dos maiores desafios do continente berço e Angola, enquanto parte da África, não é exceção. No entanto, a segurança alimentar e nutricional está fortemente dependente do orçamento destinado ao setor agrícola. A deputada Idalina Valente, presidente do Grupo Nacional de Acompanhamento ao IP, União Interparlamentar, lembra que memorandos internacionais recomendam que a cabimentação orçamental para a agricultura seja de pelo menos 10%. O que não acontece no país. Nós sabemos que quer a declaração de Malabo, quer a declaração de Kampala, estabelecem que a agricultura deve absorver 10% dos recursos do Orçamento Geral do Estado. Isso ainda não é possível no nosso país, mas é exatamente para alcançarmos esses objetivos e essas metas que nós estamos a trabalhar, a informar e a partilhar conhecimento para alcançarmos, por exemplo, esse objetivo. A parlamentar admite a existência de trabalhos por parte do Executivo que têm como base a alteração do quadro atual, mas sinaliza que a Assembleia Nacional tem a missão de, em sede de discussão do Orçamento Geral do Estado, exigir mais investimentos em todo o setor produtivo, com particular realce para a agricultura. É no Orçamento Geral do Estado, cuja competência da sua aprovação é da Assembleia Nacional, que nós podemos fazer uma análise mais sucinta entre as políticas públicas que constam no Programa de Desenvolvimento ou no Plano de Desenvolvimento Nacional, neste caso o PDN 2023-2027, e o que consta no Orçamento Geral do Estado. O orçamento é uma peça previsional. Sabemos que neste momento nós estamos muito dependentes ainda do setor petrolífero, do preço do petróleo, e isto cria por vezes algum constrangimento. Há um longo caminho ainda por percorrer. A Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente defende o reforço da cadeia produtiva com investimentos na produção e distribuição dos alimentos. Por este motivo, o diretor-geral da ADRA, Simeone Chiculo, revelou que números do INE indicam que em 2023, mais de 70% dos angolanos enfrentou insegurança alimentar. Em Angola, cerca de 79,2% da população enfrentou a segurança alimentar, a insegurança alimentar moderada em 2023. Esses dados são do relatório do INE referente a 2024. O secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária, Castro Paulino Camarada, falou do que prevê a Estratégia Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional em SAN 2025-2034. A disponibilidade de alimentos saudáveis com sistemas de produção e comercialização de produtos alimentares agrícolas, florestais, aquícolas, pecuários e pesqueiros sustentáveis e eficientes. Segundo eixo, fortalecimento das intervenções essenciais à nutrição. Eixo 3, melhoria do acesso aos alimentos saudáveis por meio de proteção social e as infraestruturas, priorizando os grupos vulneráveis. Eixo 4, promoção da educação alimentar, nutricional, sanitária e ambiental. O vice-presidente da Assembleia Nacional, Américo Kuononoka, garante que a ação da Casa das Leis vai estar sempre virada para o reforço das iniciativas que visam trazer robustez ao setor agroalimentar. A nossa ação continuará a ser de apoiar todos os esforços do Executivo, tendentes a revolucionar o setor agroalimentar com a aprovação de leis, assinatura de acordos internacionais que tenham incidência sobre a segurança alimentar e nutricional, promovendo o bem-estar de toda a população. Nesta conformidade, destacamos igualmente o projeto Quenda, enquanto reforço da capacidade de resiliência das comunidades na luta contra a pobreza em Angola por meio de transferências monetárias. Durante o workshop foram ainda debatidos temas como a perspectiva da sociedade civil sobre a segurança alimentar e nutricional, o papel do Parlamento na promoção da segurança alimentar e a contribuição dos parceiros internacionais para o alcance da segurança alimentar em Angola.
Em 2024, o mercado financeiro em Angola transacionou 2,5 mil milhões de kwanzas por via de pagamentos digitais, num montante de 74 bilhões de kwanzas. Este valor revela um crescimento de 35% face a 2023 e os dados foram avançados esta manhã durante um ciclo de conferências de instrumentos alternativos de pagamentos que acontece em Luanda, realizado pelo BNA. Em 2024, as transações financeiras por via digital em Angola cresceram 35% face a 2023, atingindo 2,5 mil milhões de kwanzas, num montante de 74 bilhões de kwanzas. Os dados foram avançados nesta segunda-feira pelo governador do Banco Nacional de Angola, Tiago Dias. De acordo com os dados agregados do Sistema de Pagamentos de Angola, foram processados em 2024 2,5 mil milhões de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos num montante de 74 bilhões de kwanzas, representando um crescimento de cerca de 35% face ao ano anterior, o que evidencia o aumento da utilização dos referidos instrumentos. Os avanços no uso de pagamentos digitais revelam igualmente um crescimento da inclusão financeira no país. Lisandra Cambembe é quitandeira, vende frutas e legumes. Aderiu ao sistema de pagamento digital. Fala sobre os benefícios que a inovação está a trazer no seu negócio. A princípio começa por facilitar os trocos. Noutra hora teríamos que recorrer, não tem o troco, o cliente volta ou tu tens que se levantar para andar atrás do troco, mas agora já não. A partir do telefone, põe o dinheiro específico e está pago. Eu acredito que é a mesma coisa que usar um TPA. Mas para quem não tem como adquirir um TPA, temos os telefones. Quais são outros benefícios que isso veio trazer? Acredito que para quem faz a compra, evita andar com dinheiro na bolsa. Garantir que estes serviços cheguem à população de forma mais fácil consta dos grandes objetivos do Banco Nacional de Angola, segundo Cristina Caniço, diretora do Departamento do Sistema de Pagamentos. Não nos permite levar esses serviços àquela população nas zonas recônditas. É um desafio que está já identificado e que estamos a trabalhar no âmbito da ENIF, que é a Estratégia de Inclusão Financeira, Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, para garantirmos então que a população tenha acesso a esses serviços muito mais baratos, não é? E mais fácil de serem utilizados e acedidos. Nesta segunda-feira, durante o segundo ciclo de conferências de instrumentos alternativos de pagamentos realizado pelo BNA, o ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, reafirmou o compromisso de estar ao lado do Banco Nacional de Angola com soluções modernas para que o dinheiro continue a circular. Por esta via de manifestar o compromisso do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e em total alinhamento com a visão do Banco Nacional de Angola no desenvolvimento e operacionalização de um sistema de pagamentos moderno, inclusivo, seguro e que esteja ao serviço da economia e da sociedade no geral e que contribua para a melhoria das condições econômicas e sociais de cada angolano em todo o território nacional. O uso de pagamentos digitais em Angola cresce 35%. Onda de calor na Europa. Escolas a encerrar e várias cidades sob alerta laranja até quarta-feira. Em destaque. Bem-vindos à terceira parte. Mais de 7 milhões de pessoas no Sudão recebem sementes diversas para fazer face aos desafios ligados à alimentação. A agência da ONU e deve beneficiar 7,5 milhões de pessoas de 17 dos 18 estados do Sudão. De acordo com a agência da ONU, entre as sementes constam as de sorgo, milho, grão de bico e feijão, consideradas urgentemente necessárias para ajudar as famílias a plantar para garantir alimentos para a época de cultivo deste ano. Segundo o diretor da agência da ONU, plantar sementes significa cultivar esperança para a alimentação e referiu
que esta não é apenas uma crise de fome, é uma corrida contra o tempo para salvar vidas. A campanha de distribuição de sementes destina-se a 1,5 milhões de famílias de agricultores, aproximadamente 7,5 milhões de pessoas, em 17 dos 18 estados do Sudão, e começou no Darfur Ocidental, onde mais de 750 mil pessoas enfrentam uma situação de fome crítica ou pior, devido ao conflito presente no país desde abril de 2023 e à insegurança alimentar. Segundo a FAO, a crise humanitária no Sudão atingiu níveis catastróficos. Só em junho deste ano, a FAO e os seus parceiros distribuíram quase 1.000 toneladas métricas de sementes de sorgo, milho e quiabo nos estados de Darfur Central, Ocidental, Oriental e Meridional. Além disso, a agência da ONU está a adquirir mais de 3.000 toneladas métricas de sementes de culturas para apoiar quase 330 mil famílias, beneficiando mais de 1,6 milhões de pessoas. Mais de 50 mil pessoas foram evacuadas das suas residências devido a incêndios florestais que se registram pelo segundo dia consecutivo na Turquia. De acordo com as autoridades, os incêndios que estão a ser combatidos são alimentados por ventos fortes. As mais de 50 mil pessoas foram evacuadas de 5 regiões. Por outro lado, em algumas outras áreas da Europa, como França, Espanha, Itália, Portugal e Alemanha, foram emitidos alertas de saúde, até nos Países Baixos, onde o clima é normalmente conhecido como mais ameno nesta fase. Também foi emitido alerta de altas temperaturas nos próximos tempos. Depois dos incêndios florestais que eclodiram no domingo, prevê-se que em França as temperaturas atinjam o pico na terça e quarta-feira. Os ataques atribuídos a Israel nesta segunda-feira provocaram pelo menos 60 mortos na faixa de Gaza. O ataque acontece numa altura em que, a pedido dos Estados Unidos, um novo acordo de cessar-fogo deverá estar sob a mesa de negociações. Os ataques, que resultaram em pelo menos 60 mortos, de acordo com a última atualização, são considerados um dos mais pesados em semanas. Entre as vítimas mortais desta segunda-feira consta um jornalista, facto que eleva para 228 o total de profissionais mortos neste conflito, segundo registros. A intensidade dos ataques israelitas à faixa de Gaza não diminuiu, apesar do apelo do presidente norte-americano Donald Trump para um cessar-fogo. Estava prevista para hoje a chegada de autoridades de Israel a Washington para, pelo menos, discutir um acordo de cessar-fogo. Informações avançadas pela agência Reuters indicam que o ministro dos Assuntos Estratégicos de Israel deve encontrar-se com membros da administração Trump nesta terça-feira, tendo na mesa o assunto cessar-fogo em Gaza e a recuperação dos demais reféns. Enquanto o acordo não chega, Israel emitiu ordens de evacuação para os residentes dos distritos do norte da faixa de Gaza. A população naquela enclave aguarda com expectativa uma possível chegada de um cessar-fogo. Desde o início do conflito, em 2023, mais de 56.300 pessoas morreram, enquanto mais de 133 mil outras ficaram feridas, segundo as autoridades de saúde da faixa de Gaza. A guerra foi desencadeada depois de o Hamas ter lançado um ataque contra Israel a 7 de outubro de 2023, causando a morte de mais de 1.000 pessoas e fazendo refém 251 outras. Atualmente, o grupo palestiniano mantém consigo 49 reféns. Deste número, 27 foram declarados mortos. Israel estabeleceu como um dos principais objetivos da sua ofensiva a Gaza acabar com o Hamas. No entanto, até o momento, o grupo palestiniano continua à frente da faixa de Gaza. Por outro lado, o líder da oposição israelita, Yair Lapid, defendeu que Israel não deve dar sequência à guerra devido às baixas registradas para os israelitas, cujos interesses são prejudicados. Yair Lapid considera que o conflito está a causar danos nas frentes de segurança, política e econômica. Dados apontam para a morte de pelo menos 442 soldados israelitas desde o início da ofensiva de Israel. Ainda o assunto da onda de calor na Europa, que está a obrigar o encerramento de escolas. As temperaturas devem ultrapassar os 40 graus centígrados em vários países, de acordo com previsões meteorológicas. Várias regiões do continente europeu estão em alerta laranja. De acordo com as previsões meteorológicas, 84 das 95 regiões da França estão em alerta laranja nesta segunda e terça-feira, o segundo mais elevado. Nessas regiões, as temperaturas devem ultrapassar 40 graus Celsius e a onda de calor deve durar pelo menos até o meio da semana. As empresas foram orientadas a proteger os seus funcionários e cerca de 200 escolas públicas das 45 mil do país vão fechar de forma parcial ou total
terça-feira ou quarta-feira. No sábado, a Espanha já havia registrado um recorde desde o início das mediações, com 46 graus Celsius em Granada, na Andaluzia. O recorde anterior era de 45,2 graus Celsius em Sevilha, em junho de 1965, recorde de temperatura do mar Mediterrâneo. A temperatura ultrapassou os 26 graus Celsius nas Ilhas Baleares, o nível típico de meados de agosto, segundo a Agência Meteorológica Nacional AIMET. Na Itália, 21 cidades estavam em alerta máxima no domingo devido ao calor extremo, incluindo Milão, Nápoles, Veneza, Florença e Roma, onde ambulâncias estão posicionadas perto de pontos turísticos. Os serviços de emergência dos hospitais italianos relataram um aumento de 10% nos casos de insolação, segundo o vice-presidente da Sociedade Italiana de Medicina de Emergência, principalmente nas cidades que registram não apenas temperaturas muito altas, mas também maior umidade. As principais vítimas são idosos, pacientes com cancro ou pessoas em situação de rua sofrendo de desidratação e insolação. De assistir ao Girassol Debate, que aborda o tema o mercado financeiro em Angola. O mês da criança está a terminar. Fica com a visão de uma criança sobre os cuidados aos mais novos e as penas aplicadas aos abusadores pela justiça angolana. Fique bem, boa noite. Violência sexual é uma das coisas que preocupa mais, porque irresponsáveis estão a fazer esse ato sem saber um ato do mal, estão a prejudicar, eles se metem no lugar deles. Pai que viola um filho, isso é para quem? Nasceu por quê? Nasceu para cuidar, para dar suporte um dia e começa a lhe fazer essas coisas. É uma das coisas que está a afetar o nosso país, assim não vamos em frente. É uma pena dura, porque muitos pais lhes dão 3 meses, 4 meses, já tem a influência que ele diz, está mal, é por isso eles cometem sempre esse ato. Se eles dão uma pena dura, eles vão deixar desse ato, porque vão falar que a vida ficaria mais atrás, não vai mais cometer isso. Eu gostaria que implementam uma regra tão dura que esses pais não vão mais fazer isso, vão se meter no devido lugar deles.